matérias de história quando aprendemos sobre o príncipe regente do Brasil? Neste caso, não, aluno. O episódio de hoje é sobre português mesmo. Vamos para a definição desse negócio de regência? É bem simples. A regência estuda a relação entre o verbo e nome e os termos que se ligam a eles. Valade, eu ainda estou confuso. Ô, minha coisa rica, deixe tentar simplificar para você. A regência verbal determina as ligações entre as funções sintáticas que se ligam ao verbo, sujeito, objetos e adjunto adverbial. Por outro lado, a regência nominal termina as relações do substantivo, adjetivo e advérbio com as funções sintáticas que se ligam a eles, adjunto adnominal, complemento nominal e, eventualmente, predicativo. Para simplificar, basta a você saber que a regência determina quando se deve usar a preposição e quais preposições devem ser empregadas. Tranquilo até aqui, né? Então, bora partir para as regrinhas de regência verbal. Primeiramente, é preciso saber o que são verbos transitivos diretos. Trata-se dos verbos que pedem complementos, ou seja, termos, objetos, que recebam a ação verbal. Já os intransitivos são os verbos que se bastam por não precisarem de termos, objetos, que recebam a ação. Beleza. Então, até agora, temos os verbos transitivos e os intransitivos. A coisa fica um pouquinho, mas só um pouquinho, mais complicada quando estudamos mais a fundo os verbos transitivos. Dentro desse grupo, temos 3 grupinhos: os verbos transitivos diretos, VTD, os verbos transitivos indiretos, VTI, e os verbos transitivos direto e indireto, VTDI. Vamos te explicar como funciona cada um deles, começando pelos verbos transitivos diretos. Essa transitividade ocorre quando a relação completa de sentido é estabelecida sem a necessidade de preposição. Por exemplo, a impunidade e a desigualdade implicam o crescimento da violência. Dentro dessa oração, o verbo implicar necessita de um complemento, mas não de preposição. Logo, temos um verbo transitivo direto. Avante, estimados, não desistam! Acontece que os verbos transitivos indiretos são aqueles que não só exigem objeto, mas também preposição. Vejamos a frase. Ele precisa de um celular. No exemplo na tela, percebe-se que o verbo precisa da preposição de. Caso escrevamos apenas ele precisa um celular, fica aquela sensação de que falta alguma coisa, sabe? E falta mesmo. No caso, é a preposição de. Para finalizar essa tríade, verbos transitivos direto e indireto. Cadê você? A gente veio aqui só para te ver. Sem grandes mistérios, aqui temos verbos que precisam de 2 complementos, um direto e um indireto. Se liga. Eu recebi a mesada do meu pai. Para notar que o verbo receber é transitivo direto e indireto, devemos notar a presença dos seus 2 objetos, o não preposicionado, a mesada, e o preposicionado, do meu pai. Dá para relacionar todo mundo mais ou menos assim, ó. Existem os verbos intransitivos e os transitivos, diretos e indiretos. Ah, prof, mas e se eu não souber a transitividade do verbo na hora da prova? Fico sem saber fazer a questão? Claro que não, filhote. Fica tranquilo que, para essas horas de dúvida, sempre tem algum bizu para nos ajudar. O negócio é perguntar para o verbo de que ele precisa. Se a resposta for o que, será um verbo transitivo direto. Por outro lado, se a resposta for de que, você encontrou um verbo transitivo indireto. Pergunte ao verbo VTD o que, pergunte ao verbo VTI de que. Massa! Bora aprender agora a regência nominal sem firulas. É quando um nome, substantivos, adjetivos ou advérbios apresentam um termo que se conecte a eles. Ocorre que esses termos devem ser introduzidos pelas preposições adequadas. Pode ser um pouco mais específico do que isso, professor? É para já. Vamos para o primeiro exemplo. Tenho amor à vida. Nessa frase, o substantivo amor
necessita de uma preposição a, para fazer uma contemplação de sua relação. Assim, há uma informação relevante sobre o objeto direto, amor, o famoso complemento nominal. Você quer mais exemplos? Você é capaz de passar na prova. Nesse caso, a preposição de é uma exigência para que se possa relacionar a oração passar na prova ao adjetivo capaz. A última para fechar: Eduardo sempre foi amoroso com os pais. Nessa frase, a preposição passou a ser o com para que o termo os pais se ligue a amoroso. Eita, Giovana! Faltam só os casos especiais para terminarmos com esse episódio. Existem duas palavrinhas mágicas que são essenciais que você fique bem atento, caso apareçam na sua prova. A primeira delas é a polissemia, que consiste em a palavra assumir sentidos diferentes em contextos diferentes. Isso acontece quando um mesmo verbo apresenta diferentes transitividades para expressar novos sentidos. Um exemplo famoso é o do verbo assistir. Por exemplo, em eu assisti ao filme, o verbo tem o sentido de ver. Por isso, temos um verbo transitivo e indireto. Já em o médico assistiu o doente, o verbo tem o sentido de cuidar. Logo, contamos com um verbo transitivo direto. Aquela observação esperta. Os verbos visar, implicar, precisar, agradar também têm dupla identidade, ou melhor, transitividade. A segunda é o paralelismo. Nessa situação, concordância e regência verbal caminham juntinhas, lado a lado. Vi e gostei do filme. Vi o filme e gostei dele. E na segunda análise, é possível perceber o objeto direto bem definido, o filme, e o indireto, dele, ambos obedecendo às diferentes regências verbais. No mais, aquelas formalidades de sempre. Não se esquecer de dar seu like e de se inscrever no canal, se tiver gostado do vídeo, claro. Não deixe de baixar esse nosso vídeo para continuar sempre que estiver revisando essa matéria na sua casa. Olha só!